prestarmos esse culto de louvor e gratidão, né? Agradecemos a Deus pelo privilégio que ainda temos, né? De poder congregar, de poder estar num lugar tão bom como este, para estar adorando o nosso Deus, pois só Ele merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Vamos estar orando. Pai, nós queremos neste momento, Senhor, elevar os nossos pensamentos até a Ti, ó Deus, para Te agradecer, Pai, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ainda podermos, Pai, estar Te buscando, Te adorando livremente, ó Deus. Nós queremos Te pedir neste momento que o Senhor visite aquelas pessoas que têm vontade de estar fazendo isso, mas não tem condição, Pai. Que o Senhor possa estar derramando as Suas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Amém. Ó Deus, obrigado pela chuva que cai sobre a terra, Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Pai, porque Tu conheces, ó Deus, sabes o tempo determinado para tudo, Pai. Nós queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer por cada família aqui representada nessa noite. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos familiares. Que o Senhor esteja abençoando os nossos filhos, ó Deus. Onde eles estiverem neste momento, visita os meus, Pai. Faça por eles, ó Deus, o que eu não posso fazer. Amém. A gente fica, Senhor, tão longe, a gente às vezes não sabe das necessidades deles, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, nós Te louvamos por tudo. Queremos Te pedir que o Senhor esteja abençoando cada participação nessa noite, ó Deus, que os Teus servos venham aqui Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te pedir por essa cidade. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Esteja abençoando os jovens, adolescentes. Esteja, ó Deus, livrando cada um, Senhor, dos perigos. Sabemos o quanto está sendo difícil, Pai, viver neste mundo tão cheio de coisa ruim, Pai. Mas nós cremos que Tu és o Deus fiel, que Tu és o Deus que nos abençoa. Tu és o Deus que protege o Teu povo. E quando a Te clamamos, ó Pai, é porque sabemos que o Senhor vai responder às nossas orações. Amém. Obrigada por tudo, ó Deus. Esteja abençoando o pastor na entrega da mensagem. Ó Deus, que mais uma vez o Senhor possa usar o Teu servo, Pai, para estar trazendo palavras do Teu coração para o nosso coração nesta noite. Nos abençoe, Senhor, que nós possamos nos examinar a nós mesmos, pois hoje é dia de ceia, Pai. Que não venhamos participar se não temos condição. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, esteja renovando as nossas vidas a cada dia, fortalecendo as nossas vidas, nos dando cada dia mais vontade de estar fazendo o Teu trabalho, Pai. Amém. Obrigada por tudo. Dá-nos o culto na Tua presença. Fica conosco, é o que nós Te pedimos. Desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço à igreja, aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 11. Lucas 11, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 13. Amém, igreja? Amém. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser:
amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles lhe pedirem. Amém, irmãos? Amém. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, que nós possamos, de fato, aprender, né, a orar, a pedir a Deus, a estar ajudando aquelas pessoas que necessitam, quando alguém nos procurar. Muitas vezes alguém chega para a gente e fala assim: oi, irmão, eu estou precisando tanto de uma oração, né? Ore por mim. E às vezes você afirma naquele momento que você vai estar orando por ela e acaba se esquecendo, né? Então, que a gente não venha esquecer, né, das pessoas que estão precisando de ajuda, que muitas vezes vêm tão desesperadamente nos procurar para, né, ouvir uma palavra de amor, receber algo que ele tanto necessita, né? Que Deus abençoe as nossas vidas nessa noite, amém? Quando as lutas vêm me afogar,
Amém. 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 É maravilhoso saber que o Senhor está do nosso lado o tempo todo, né? Que a gente não está só. Por mais provações que passamos, né, a gente sabe que Ele está o tempo todo aí para nos proteger. Vou pedir a irmã Anitta que esteja orando e após a oração da irmã Anitta, nós vamos estar com toda a igreja louvando o nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que passamos debaixo da tua graça e do teu amor. Amém. Queremos te agradecer, ó Deus, pela chuva tão maravilhosa que cai sobre a terra. Obrigada, Senhor Deus, por estar na tua casa mais uma vez nesse dia para cultuarmos o teu nome, Senhor. Amém. Te glorificamos por todas as bênçãos que temos recebido de tuas mãos. Tu tens sido tão bom, ó Deus, para com todos nós. Tu tens sido misericordioso, compassivo, Senhor Deus. Por isso nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Porque nós sabemos que muitas vezes nós somos falhos, somos fracos diante de ti, somos limitados. Mas mesmo assim tu tens sido, ó Deus, misericordioso para com todos nós. Por isso nós te glorificamos, te entregamos este culto debaixo da tua graça e do teu amor. Que tu possas, ó Deus, falar grandemente aos nossos corações. Tudo que for feito aqui nesta noite seja unicamente para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Quero te colocar também nesse instante, essa semana em tuas mãos, ó Deus. Que tu possa nos abençoar grandemente, ó Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, por onde formos, ó Deus, por onde passarmos, que tu possa estar nos abençoando, que nós possamos ser exemplos, Senhor. Nós possamos dar testemunho de ti, que onde nós estivermos, ó Pai, nós possamos fazer a diferença, possamos, ó Deus, testemunhar do teu autêntico evangelho, ó Deus. Dá-nos a tua graça, o teu amor, que nós possamos a cada dia mudar as nossas atitudes, mudar o nosso jeito de ser, de pensar e agir, e sermos cada dia mais, ó Deus, santificados pelo poder da tua graça e do teu amor. Amém. Dá-nos a tua proteção, fica conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Grupo de louvor.
agradecemos, ó Pai, por cada um aqui na Tua presença, Deus, neste culto, nessa casa de oração, Pai. Que o Senhor possa estar nos levantando para estar na Tua presença, Deus, dia após dia, ó Deus, fiéis e tementes a Ti, Deus, o nosso único Salvador. Te agradecemos, ó Pai, por essa primeira parte do culto, Senhor, e já te apresentamos a segunda parte, ó Pai, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e abençoando a vida do pastor Fábio, que trará a palavra nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejas Tu conosco. Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, versos 19 e 20. João 20, 19 e 20. Vamos meditar nessa noite sobre este assunto. Deus é conosco. Deus é conosco. João 20, versos 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Que Deus aplique, complete e revele Sua palavra santa aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós estamos aqui nesta noite, Pai, é porque o Senhor também está neste lugar. Nós não viemos aqui simplesmente nos encontrar, nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor, para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor, para andar com o Senhor e para permitir que o Senhor transforme a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, que outra voz não seja ouvida nessa noite, mas que a voz do Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, fale aos nossos corações, e que nós venhamos a sair daqui nessa noite convencidos do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e que nós possamos a cada dia colocar as nossas vidas no Teu altar, tendo em mente que a volta do Senhor e o arrebatamento da Tua igreja se aproxima. Continue a falar conosco nessa noite, ó Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus é conosco. Meus amados, neste episódio, nesta parte onde Jesus aqui aparece aos 12, nós percebemos, meus queridos, que o Senhor Jesus já havia morrido. Nós percebemos, meus amados, que para muitos o sonho havia acabado. As esperanças haviam sido findadas naquele momento. A morte marca o fim de uma história. A morte, meus amados, marca o fim de uma era. Contudo, meus queridos, Jesus ressuscita. Jesus vence a morte e fica para os seus mais vivo do que nunca, se mostrando cada vez mais presente nos momentos mais difíceis. O texto está dizendo, e nós acabamos de ler, que na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam dentro de uma casa com as portas completamente fechadas. Imagine, o seu grande líder havia sido morto. Imagine, numa mentalidade terrena, Jesus é como se não tivesse o poder que havia pregado. Em uma mentalidade terrena, como pode aquele Messias, como pode o Salvador de todo o mundo ter morrido naquela cruz, ter permitido ser capturado? Na mentalidade humana, é como se muitos daqueles fatores que Jesus havia abordado, muitas daquelas mensagens que Jesus havia colocado para os seus discípulos e para toda aquela multidão, havia tido um ponto final antes que muitas das suas profecias pudessem ter sido cumpridas. Mas, meus amados, até mesmo os discípulos do Senhor Jesus, alguns duvidaram de tudo que Jesus havia pregado.
E eu começo a me enxergar, eu começo a tentar nos enxergar nessa história e começo a analisar como anda, como está e como é a nossa fé. Porque esses mesmos discípulos que estavam presos ali naquela casa, que estavam com as portas fechadas com medo que os judeus podiam fazer, esses mesmos discípulos eram eles que andavam com Jesus. Foram esses discípulos que comeram da multiplicação que Jesus fez, aqueles pães e aqueles peixes. Esses mesmos discípulos viram Jesus ressuscitar Lázaro com 4 dias de morto, onde a Bíblia diz que ele já cheirava mal. Esses mesmos discípulos que chegavam na casa da sogra de Pedro e fez aquela mulher levantar, onde ela não estava para nada, onde ela estava jazendo com fé. Esses mesmos discípulos estiveram com Jesus no mar da Galileia, quando ele se levanta ali e com uma só palavra ou com um só gesto, ele repreende a fúria do vento e as águas e segue sua grande mudança. Esses mesmos discípulos estavam com Jesus em todos os momentos de milagre que nós lemos na palavra de Deus. E alguns ainda duvidavam que as palavras que Jesus tinha dito iam se cumprir. E ao terceiro dia, ele há de ressuscitar. O versículo 20 diz: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Meus amados, os discípulos estavam fechados naquela casa, não havia como alguém entrar, as portas estavam trancadas. E eles tremendo, temendo os judeus e tremendo de medo, o texto diz que Jesus simplesmente aparece no meio deles. Eu imagino eles reunidos naquela sala, em círculo, talvez um mais cabisbaixo para um lado, outro pensando na vida do outro lado, outro ali tentando entender o que havia acontecido, como é que pode, o mestre havia morrido. E Jesus simplesmente brota, aparece no meio deles e diz o que eles precisavam ouvir e fala sobre o que eles precisavam ter: paz seja convosco. Deus é conosco, meus irmãos. Em meio aos momentos difíceis, em meio aos momentos de medo, em meio aos momentos de incerteza, em meio aos momentos de insegurança, em meio aos momentos de dor, Ele é conosco. Deus é conosco. Então, nessa noite, de igual modo como Jesus apareceu ali aos seus discípulos, dizendo estas palavras, receba da parte de Deus nessa noite: paz seja convosco. Nós não sabemos o que vai acontecer durante esta semana, mas nós podemos nos apoiar no Deus que é a própria paz. Nós podemos nos apoiar na certeza de que Ele não está simplesmente, de que Ele é conosco. Isso ao mesmo tempo, para os servos de Deus, é uma bênção. Saber que quando nós sairmos daqui, Ele vai continuar conosco, porque Ele não está, Ele é. É uma bênção para nós entendermos que quando nós chegarmos em nossa casa para dormir, Ele não vai simplesmente estar, porque Ele é. É uma bênção para nós, queridos, onde tantos na segunda-feira tem tantas coisas para resolver e não sabe nem por onde começar, entender que Ele não vai estar, Ele é conosco. Mas ao mesmo tempo, quem não anda afinado com o Senhor Jesus e quem anda conforme os seus próprios princípios, conforme a sua própria inteligência, conforme a sua própria vontade, conforme o texto diz, conforme os próprios desejos do seu coração, é de temer e é de tremer em saber que os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e também os maus. A Bíblia diz que nem um jota nem um tio se omitirá desta palavra sem que tudo seja cumprido. Então muitos talvez acham que Jesus está demorando para voltar. Isso é uma chance a mais de mais pessoas se converterem. Isso é uma chance a mais de mais pessoas darem ouvidos ao Senhor Jesus. Isso é uma chance a mais, meus amados, de nós estreitarmos o nosso laço com Ele, entendendo que nós precisamos estar trilhando um caminho que é difícil, não é fácil. É um caminho estreito, não é largo. É uma porta apertada, não é comprida, não é espaçosa, mas é o único caminho, é a única porta que nos conduzirá até o céu. Ele não está, Ele é conosco.
Então Jesus, quando chega no meio dos seus discípulos ali, ele mostra, isso aqui é lindo demais, ele mostra as suas mãos, essas mesmas mãos que os pregos foram nessas mãos feridas. Mostra o seu lado, o lado que aquela estaca entrou, onde saiu ali o resto de água, que tinha ainda um pouco de sangue que o soldado colocou para ver se Jesus ainda estava vivo. Jesus mostra aquelas marcas. É como se Jesus dissesse: não é outro, sou eu. Não há ninguém que tem marcas como essas. Não há ninguém que permitiu abrir marcas em seu corpo como eu permiti, para que vocês, nesta tarde do primeiro dia da semana, pudessem contemplar a minha face e perceber que o túmulo está vazio, e perceber que eu ressuscitei, e perceber que as palavras se cumpriram, e perceber que agora a paz é convosco, e perceber que eu sou convosco por onde vocês andarem. Eis que sou contigo. Meus amados, que o Senhor Jesus tenha a oportunidade de renascer para nós a cada dia, a fim de que nós possamos usufruir desse socorro bem presente na angústia. O Salmo de número 46 é um salmo lindo demais, um dos meus salmos favoritos. É um salmo onde confirma essa mensagem, onde nos mostra realmente que o Senhor Jesus está conosco, que o Senhor Jesus é conosco, e que nós podemos descansar o nosso coração, tendo a fé perfeita em Deus. Salmos 46, diz o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o nosso. É um artigo definido, e há algo possessivo aí, meus queridos. É nosso. Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é socorro bem presente na angústia. Amados, esses dias lá em casa nós estávamos no culto doméstico, e um dos textos que nós usamos foi esse, em um desses dias. E algo que nos chamou a atenção desse texto, dentre tantas coisas, foi isso. Muitas vezes nós andamos na rua querendo chegar em um lugar para ter paz. Muitas vezes, por onde nós vamos, no trabalho, na casa de um parente, nós buscamos melhor o uso das palavras a fim de não ferir alguém, de não ser mal interpretado. Mas, amados, depois de um dia tão corrido, depois de um dia tão difícil, nós finalmente chegamos em casa, e quantos de nós não dissemos ainda: finalmente em casa? O que é isso? É um lugar de refúgio, é um lugar de sossego. Tem que ser um lugar de refúgio, tem que ser um lugar de sossego, tem que ser um lugar de paz. É um lugar que nós somos nós mesmos, é um lugar que nós vestimos as roupas que nos agradam, é um lugar que nós ficamos mais à vontade, é um lugar, meus amados, onde nós finalmente podemos descansar. A Bíblia está dizendo que Deus é o nosso refúgio, é o nosso lugar de paz, é o nosso lugar de descanso, é o nosso lugar de refrigério, é o nosso lugar de amparo, é a nossa fortaleza. É um lugar onde nós nos sentimos seguros em entrar e trancar a nossa porta. Nós estamos em casa, nós estamos em paz. É um socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Queridos, isso aqui é demais. Não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios do mar. Quantos de nós já vimos os montes caminhando por meio dos mares, hein? É algo escandaloso, é algo improvável, eu diria, é algo impossível. Como é que o monte vai sair daqui e vai caminhar por meio dos mares? Mas ainda que algo tão absurdo aconteça em nossas vidas, o Senhor disse: não temeremos, não devemos temer. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Irmãos, muitas vezes acontece conosco o que aconteceu com aqueles discípulos, e nós não precisamos estar no barco para que isso aconteça. Muitas vezes acontece conosco o que aconteceu com aqueles discípulos, e nós muitas vezes estamos dentro de casa, e nós muitas vezes estamos no trabalho, e nós muitas vezes estamos em terra
estamos em água. Mas o negócio fica revolto. E a situação fica complicada, a situação fica difícil. E nós tentamos tirar a água do barco, nós tentamos resolver a questão, tentamos resolver o problema conforme as nossas próprias forças, conforme a nossa própria inteligência, conforme as nossas próprias ideias, e finalmente a gente percebe que não tem condição. E aí a gente clama ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus entra em cena, e Jesus repreende a força do vento, e Jesus repreende a força da água, e segue o vento de mudança. Querem ver uma coisa simples que a gente pode usar como exemplo aos casais aí, né, os casados? Todos os casados aqui já brigaram com seu cônjuge, né? Por questões mais difíceis ou por questões simples que depois que passa, falam: que bestagem, que bestagem que eu briguei por causa disso. Mas parece que depois que a briga passa, o negócio fica melhor, não é? Depois que passa a briga e faz as pazes, que maravilha, como é bom. Lá em casa nós procuramos motivo para brigar, irmãos, só para depois ficar bom, melhor ainda. Irmãos, percebam, meus queridos, que o texto está dizendo que ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã Deus entrará com providência. Pela manhã Deus enxugará dos olhos todo lágrima. Pela manhã a noite vai ter passado. Pela manhã o dia vai ter chegado. Pela manhã as misericórdias do Senhor vão ter sido renovadas. Pela manhã nós teremos uma nova oportunidade. Sabe, aquele dia que a gente passa, às vezes a gente fala assim: meu Deus, que dia longo! Ainda bem que acabou. Nós almejamos um dia novo. Nós almejamos experiência nova. É uma vontade de que aquele momento difícil, aquelas lutas, de fato passem logo e tudo se renove, que o dia vire a página. Eu creio que na mente dos irmãos, cada um já teve um ano aí difícil, que talvez não tenha esquecido esse ano aí em sua mente. Talvez você fale assim: o ano 2020 para mim, meu Deus, é um ano difícil. O ano 2021 para mim, misericórdia, eu não vi a hora de acabar. Talvez nessa noite você esteja pensando no ano 2022, meu Deus, esse ano parece que não acaba. Queridos, saiba que se Jesus não voltar antes, depois de 2022 e 2023, e as misericórdias do Senhor vão ter sido renovadas, e o Senhor vai estar lá, porque Ele disse: estou convosco. E saiba que esse ano difícil que você passou, que você está passando, é um ano de lapidação, é um ano que Deus vai te lapidar. Não pense que para Davi foi fácil combater aqueles ursos e leões. Foi difícil, irmãos, não foi fácil não. Mas depois ele entendeu que estava só sendo lapidado, porque viria o gigante Golias lá na frente, e a mira dele precisava estar boa, e a fé dele precisava estar em dia, e ele tinha que ter tido essa experiência com ursos e leões para voltar naquele lugar, diante daquele gigante onde tantos homens de guerra correram, homens fortes, robustos, soldados correram, para que ele, naquela fantasia, todo trêmulo, porque a roupa era muito maior do que ele pudesse arrancar, e na cara daquele gigante dizer: você afrontou o exército de Deus vivo. Eu vou contra ti, mas não vou nas minhas forças não. Eu vou no nome do Senhor, e darei a sua cabeça neste dia as bestas férias, as aves do céu. O Senhor dos exércitos é conosco. Não importa se você está trilhando o caminho de onça, de urso, de leão, não importa se tem nascido ou estado gigantes em sua frente, saiba que não depende de sua mira para você ser vencedor. Saiba que não depende de sua força para você ser vencedor. Saiba que não precisa simplesmente de suas experiências para te fazer vencedor. Mas saiba que as experiências que você passou tem passado simplesmente para te lembrar, para fortificar sua fé, para
saber que, da mesma maneira que Deus te ajudou a vencer dias e anos difíceis, Deus vai te ajudar a vencer mais uma vez. Porque dele, com ele e para ele são todas as coisas. O Senhor dos Exércitos está conosco. Versículo de número 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Lembra daquela guerra lá contra Jericó, na cidade de Jericó? Quais eram as armas do povo de Deus, irmãos? Não tinha arma, não. A arma daquele povo era a obediência. Deus disse: circule a terra, rode tudo, né? 7 vezes, grite. E tal, no 7º dia, Deus deu as diretrizes, Deus mostrou o caminho, Deus ensinou a maneira que eles deveriam fazer, e com um grito, toda aquela muralha caiu no chão. Amados, o povo de Israel, o povo de Deus estava saindo do Egito, e no meio e antes de chegar naquele grande mar, vinham atrás o povo do Egito com os seus melhores carros, cavalos, cavaleiros, muralhas de um lado, muralhas de outro, um grande mar na frente. E agora fazer o quê? Deus diz: levante a vara. Aquela vara em punho, obedientemente foi levantada. O mar se abriu. Isso é espantoso. O mar se abriu, e a Bíblia diz que aquele mar aberto se rachou no meio, foram como 2 muros, à direita e à esquerda. O povo de Deus passou no meio daquele mar, pisando em terra seca. É demais. Agora você vê que limitado, se a gente não sair um pouco da atmosfera física e entrar na atmosfera espiritual, não dá para compreender um negócio desse. Você olha aquele grande mar em sua frente, de repente aquilo se abre, 2 muros imensos, à direita e à esquerda, a terra seca, e o povo andando de ponta a ponta daquele mar, no meio da terra seca. E a Bíblia diz que tentando o povo do Egito atrás do povo de Israel, quando começaram a andar atrás deles, Deus deu a ordem e o mar se fechou. E qual eram as armas daquele povo, irmãos? A obediência e a fé. Porque talvez lá atrás muitos diriam: vou entrar num negócio desse, nada, eu me rendo. Se joga no chão, me pega aqui, eu vou para o Egito, eu me rendo. Não se renda, igreja, não se renda. A vitória de quem persevera. Não se joga no chão. O pecado muitas vezes está vindo atrás. Aquilo que te fez escravo muitas vezes está vindo atrás para tentar te pegar de novo. Não se renda. Esse Deus foi quem criou esse mar. É o mesmo Deus que vai fazer o mar abrir para o seu povo passar. Fez no passado e faz hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. E no outro dia pela manhã, Deus ainda fez questão de mostrar para o seu povo os corpos do povo egípcio na beira da praia, para ele mostrar: eu sou Deus, não tema o que te pode fazer o homem, eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é conosco no suprimento das necessidades físicas. Salmo 65, 9 a 13. Salmo 65, versos 9 a 13. Deus é conosco no suprimento das necessidades físicas. Salmo 65, 9 a 13. Tu visitas a terra e a refrescas,
Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparado. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, os outeiros cingem-se de alegria, os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. A Bíblia diz que nós seríamos bem-aventurados por onde andássemos, e que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Seríamos benditos na cidade e no campo. Seríamos benditos, meus amados, nas maceiras. Seríamos benditos em tudo que colocarmos a mão, e o Senhor diz em sua palavra: e tudo quanto fizer, prosperará. Porque Deus é conosco. Deus é conosco. E quando nós estamos em comunhão com Deus, tudo que nós fizermos vai prosperar. Mas muitas vezes nós queremos prosperar longe do Senhor. Mas muitas vezes queremos prosperar longe de Deus. Mas muitas vezes queremos prosperar, conforme a lição abençoada aqui que concluímos hoje pela manhã, sendo simplesmente observadores, sendo simplesmente envolvidos, e não sendo verdadeiramente participantes, nos humilhando na presença de Deus, buscando de Deus o que nós podemos fazer mais, buscando de Deus ser mais do que nós somos, porque nós temos que entender que nós não somos nada. Buscar de Deus o conhecimento, buscar de Deus o entendimento e compreender, conforme um sábio disse em outra feita: uma coisa sei, é que nada sei. Quando nós não entendemos que nós não sabemos de nada, isso nos dá sede de conhecimento. Quando nós entendemos que não sabemos de nada, isso nos dá vontade de aprender. Quando nós olhamos o mundo como está hoje, o país como está hoje, vamos puxar pertinho para nós o nosso estado, e mais perto ainda a nossa cidade, que já foi de mais paz do que é hoje. Será que nós não tememos o que serão dos nossos filhos? Será que nós não tememos o que será da nossa família? Por isso, amados, temos que compreender que aqueles que não têm entendimento são mais vulneráveis. Os nossos filhos muitas vezes são mais vulneráveis, e depende da nossa oração, e depende da nossa busca, e depende do nosso amparo, e depende do nosso socorro. Os pais têm grande autoridade em suas palavras, tanto em abençoar quanto em amaldiçoar. Agora, que tipo de modelo nós somos para os nossos filhos? Tem mulher que, quando está grávida, às vezes não sabe nem o sexo ainda, o homem já fala: se for menino, vai ser flamenguista. Flamenguista lá atrás. E aí, coloca isso na cabeça. E quando o menino nasce, já comprou a camisa de quem? Urubu. Para o menino vestir. E fica incutindo na cabeça da criança o tempo todo: tu vai ser flamenguista, tu vai ser botafoguense, tu vai ser um monte de time. E a criança acaba crescendo com isso, vendo o amor, vendo a paixão do pai pelo seu time, e desde pequenininho já aprendeu a vestir a camisa, e muitas vezes não veste a camisa daquilo que interessa, muitas vezes não veste a camisa daquilo que importa, do evangelho que salva, que liberta, que cura. Muitas vezes os nossos filhos têm no nosso vizinho, na nossa família, em outros irmãos da igreja, tem uma referência, porque falta referência em nossa casa. Lembra que nós meditamos semana passada sobre o rei Ezequias? Onde lá fala que ele era filho de Acais, e mais para frente um pouquinho fala assim: e fez conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Imagina, ele tinha um pai biológico, mas ele tinha uma referência que fez a diferença em sua vida, porque a Bíblia diz que não, nem antes dele nem depois houve rei algum naquele lugar. A referência era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus é conosco no suprimento das necessidades emocionais.
além das necessidades físicas, também as necessidades emocionais. Livro de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos 5, a partir do versículo 21 ao verso 24. Marcos 5, 21 a 24, diz o texto: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do barco. Marcos 5, 21. E ele estava junto do mar, e esse que chegou um dos seus principais das sinagogas, por nome Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está enferma. Em tradução diz moribunda. Outras traduções diz prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. Verso 24. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Queridos, perceba a situação daquele homem. E muitas atitudes que os nossos pais têm conosco, nós só vamos compreender quando a gente for pai e mãe. Não é? Muitas coisas, às vezes a gente acha um exagero, muitas coisas a gente acha um absurdo, muitas vezes a gente se sente chateado, mas só depois que a gente é pai e mãe que a gente vai compreender que é cuidado, que é amor. Imagina que aquela menina tinha 12 anos, uma menina, nova demais, cheirando leite. O texto está dizendo que Jesus estava mais uma vez cercado de uma grande multidão junto do mar, e chega ali um chefe da sinagoga, por nome Jairo, e viu Jesus e se prostrou aos seus pés. Muitas vezes o que nós precisamos, amados, é descer o salto. Muitas vezes o que nós precisamos é quebrar o nosso orgulho e nos voltar para o Senhor e nos jogar no chão e dizer: Senhor, até hoje eu achei que eu sabia, até hoje eu achei que eu podia, até hoje eu achei que eu conseguia, mas eu compreendi que sem ti eu não sei nada, sem ti eu não posso nada, sem ti eu não sou nada. Era chefe, irmãos. Ele viu Jesus estava cercado de quê? De uma multidão. Ele quebrou seu orgulho. Ele poderia chegar e falar assim: só um instante, faz favor aqui no cantinho, só falar com o senhor em particular. Ele não quis nem saber. Ele se lançou nos pés de Jesus, prostrou aos pés de Jesus e rogava, dizendo: Minha filha está prestes a morrer. Eu rogo-te que o Senhor venha comigo e lhe imponhas as mãos para que saia viva. Naquele momento ele não queria saber mais de remédio, irmãos. Naquele momento ele não queria mais saber nada físico. Para ele chegou um momento onde era algo sobrenatural que tinha que acontecer. Era algo espiritual e algo forte, algo profundo, era águas mais profundas que ele precisava chegar. Senhor, eu só quero que o Senhor coloque a mão sobre ela, porque eu sei que se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai viver. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. A partir do verso 35, resumindo o texto, pulando a parte final, a partir do 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Queridos, os discípulos estavam lá, estavam por perto, mas Jesus, no meio daqueles, escolheu 3, Pedro, Tiago e João. Entrou ali com os 3, com os pais da menina. O desespero estava muito grande. Deveria ser uma menina muito querida, era nova, isso já sensibiliza demais as pessoas. Fora isso, tinha aquelas pessoas que tinham prazer em estar em velório só para chorar e gritar, para mostrar que estava sofrendo mais do que os outros, às vezes até sem conhecer a família e muito menos o falecido
ou a falecida. Jesus entra naquela casa. E eu está dizendo que Jesus disse àquelas pessoas: por que vocês estão... Por que tanto choro? Por que tanto grito? A menina não está morta, ela está só dormindo. E o que aconteceu? Verso 40: e riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Riram, irmãos, porque sabiam que a menina havia morrido. Quando Jesus chegou, a menina já estava morta. Eles viram o último. Talvez ela já estava resfriada, não sabemos a distância que Jesus estava daquela casa. Quando Jesus disse: vocês estão gritando, vocês estão chorando, para quê? Ela não está morta, ela está só dormindo. E começaram a rir do Senhor Jesus. E o que ele fez? Mandou aquele povo sair. Porque para existir um milagre, não pode ter graça, tem que ter fé. Para existir um milagre, não pode ter brincadeira, tem que ter verdade, tem que ter seriedade. Por isso, meus amados, às vezes a pessoa questiona por que Deus não opera hoje como operou no passado. Se Ele é o mesmo e Ele não muda. Deus é o mesmo e não muda, mas as pessoas têm mudado. A fé tem sido esquecida. Hoje tem sido muito oba-oba, as pessoas estão querendo adorar a Deus conforme elas querem, quando Deus já deixou em sua palavra a maneira que nós temos que adorar, em espírito e em verdade. Por isso muitas pessoas têm se frustrado no caminho do Evangelho. Por quê? Porque tem tido muitas profetadas por aí que não têm se cumprido. As pessoas querem ouvir da boca do homem o que Deus está, põe aspas aí, dizendo. Porque muitas vezes Deus não está dizendo, o homem está dizendo, Deus mandou te dizer. Tem acontecido muito disso por aí. Então, quando o homem passa a afirmar sua fé em outro homem, ele está com a sentença certa de queda. Mas quando nós passamos a afirmar nossa fé em Deus, nós passamos a ter certeza da vitória. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Deus é conosco no suprimento das necessidades emocionais. Porque ele não estava destruído. Estava, sabe, eu imagino que quando chegou aquela notícia, talvez ele não tenha caído a ficha de imediato. Quando chegou aquela notícia, é como se ele tivesse, eu imagino, perdido o chão. Quando chegou aquela notícia, é como se ele tivesse naquele momento, sem saber mais nem se Jesus precisava ir com ele. Porque, amados, é como nós vamos no médico, e quando o médico fala só, você tem que fazer isso. Passei no médico esses dias, que eu agora tenho que operar o pé. O procedimento que ele fez, ele teve a coragem de virar para mim e falou assim: voltou, esse negócio voltou. Eu falei: mas doutor, mas voltou por quê? Ele falou assim: não, às vezes é porque ele resetiva mesmo, ele volta mesmo, ou pode ser que quando eu fui sugar, não sugou tudo. Oh, que bom, também que meu pé é o seu. Agora tem que cortar um pedaço do pé. E aí, quando às vezes a gente vai no médico, o médico fala assim: olha, pelo resultado de exame aqui, você precisa operar. Ou, pelo resultado de exame aqui, você precisa tomar tal remédio. O que a gente faz? A gente vai na farmácia e compra um remédio. A gente vai no lugar para marcar esse exame, para marcar essa cirurgia, sei lá o que for. Agora, quando a gente vai no médico, o médico fala: olha, tem mais nada, não precisa fazer nada, você está, ó, 100%. O que a gente faz, irmãos? A gente fala: não quero ouvir o outro médico. Eu preciso ter certeza disso aqui. Então, quando a coisa é ruim, a gente aceita logo. Já viu? E quando a coisa é boa, duvida. Não duvide sua oração. Não duvide que Deus é contigo. Não duvide que Ele já prometeu, que Ele já garantiu a vitória. Não duvide que Ele disse que você é mais do que vencedor. Aí você diz assim: pastor, que negócio é esse que é mais vencedor, que fez o exame, não deu certo, tem que fazer o outro treinado. Queridos, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu não sei o que Ele quer. Eu não sei o que Ele quer. Não é? Mas uma coisa eu sei: Ele está no controle.
Mas que ele virou para mim e falou assim: agora tem duas coisas que a gente pode fazer aí. Ou a gente corta um pedacinho, uns 2 centímetros mais ou menos, e eu vou com a agulha, eu subo esse lugar e eu vou lá onde eu vi como se fosse uma fonte, perto do tornozelo, jorrando para esse lugar que fez esse cisto, e eu tento injetar um produto lá e tem 70% de chance de dar certo. O outro era 50%, né? Eu tenho 70% de chance de dar certo. Então vai 100% não. Tem a outra possibilidade também, que é fazer um corte de assim, uns 10 a 12 centímetros. E aí é onde a gente ia afastar osso, nervo, músculo, para arrancar o bicho de lá de dentro. Ele falou assim: mas podia ser que ia voltar também. A vontade que dá é de falar assim: então você troca meu pé pelo seu. E quanto mais voltar, você já é médico, você vai tirando aí. Mas irmãos, que coisa, né? Então tem situações que a gente olha e a gente não sabe nem o que fazer. Mas uma coisa que a gente tem que saber fazer: dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador, tem misericórdia de mim, né? Seja qual o nome do médico, tem misericórdia de mim. Se for da tua vontade, abrevie esse tempo de sofrimento, abrevie esse tempo de dor, dê solução a esse problema que eu não vejo fim. Queridos, muitas vezes nós queremos uma solução para um problema que nós não estamos buscando a solução. Muitas vezes nós não estamos orando, pedindo a Deus uma solução, nós queremos simplesmente que aconteça. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor nos ouve. Quanto mais nós pedimos, não é assim? Bater, abrir, se cruzar, buscar, encontrareis, né? Terminando, Deus é conosco no suprimento das necessidades espirituais. Lucas 22. Lucas 22, a partir do 39. Lucas 22, a partir do versículo 39. Deus é conosco no suprimento das necessidades espirituais. Lucas 22, a partir do verso 39. Saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dali cerca de um tiro de pedra, 30 metros, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se na oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deus não está, creia, Ele é conosco. Mateus 28, 20. Mateus 28, versículo 20. Estamos na conclusão. Mateus 28, versículo 20. 28, 20 de Mateus. Ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Penúltimo texto, Isaías 41, 10. Penúltimo, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, não temas, porque Deus é contigo. Não te assombres, porque Deus é o teu Deus. Te esforce. Deus vai te esforçar, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar com a destra da sua justiça. E concluindo o último verso, Filipenses 4,19. Filipenses 4,19, último verso.
Filipenses 4, verso 19, diz o texto. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo, em glória, por Cristo Jesus. Fala esse texto para quem está do seu lado, diga para o seu irmão só: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? E o que é ligado na terra é ligado no céu, ou físico, ou emocional, ou espiritual. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém e amém. Deus é conosco. Amém? Não se preocupe. Domingo tem eleição. Não se preocupe. Não se preocupe. Você não precisa fazer campanha para ninguém. Não se preocupe o que acontecerá. O que eu tenho dito é isso: o meu governador será o mesmo, o meu presidente será o mesmo. O Deus dos exércitos supriu até aqui e continuará suprindo em glória todas as nossas necessidades. Amém? Dai, Nando, vamos cantar um louvor, após entrar na ceia do Senhor. Totalmente pela
Biblicamente falando, aqueles que um dia aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, já se batizaram e também estão gozando de plena comunhão com Deus e com a igreja, ou irmãos que fazem parte de outra igreja que também professa a mesma fé e analisando-se a si mesmo, veem que tem condições, mesmo não tendo condições, do Senhor de participar da ceia. Assim, analise o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice, pois quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aqueles que, fazendo autoanálise, sentindo de Deus a liberdade de cear nessa noite, podemos colocar em pé para facilitar a distribuição. Chegar
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Em memória do Senhor, comemos o pão e comemos o cálice. Meu Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é conosco, por onde nós andarmos. Te rendemos graças nessa noite, Senhor, porque apesar de nós sermos tão falhos, tão pequenos, o Senhor tem tido compaixão de nós, olhando para nós com o teu olhar de graça e de misericórdia. Nós queremos confessar para Ti nessa noite, Senhor, que nós muitas vezes nos encontramos como aquele povo do Egito, sem enxergar muita coisa à frente dos nossos olhos. Mas nós queremos dizer, Senhor, que em nossa casa ainda há luz. Amém. Porque o Senhor Jesus é conosco por onde andarmos. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos Te louvar e participar da ceia do Senhor nesta noite. Quão grande privilégio que nós temos, ó Pai, de ser usados por Ti, de viver para que o Teu nome seja glorificado. E aqueles que ainda não desfrutam deste gosto, desta presença, não se conformem e nem se contentem, ó Deus, em viver de outra forma que não seja viver de forma que glorifique e exalte o Seu santo nome. Te pedimos que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Deus vivo seja conosco, com esta igreja e com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra hoje e para todo sempre, em nome